Atos capítulo 18. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico hoje, capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos. Eu quero convidar você, nesse momento, a ler todo o capítulo 18, meditar, orar, pedir ao Espírito Santo que mostre para você o que daquilo que você leu e meditou pode se aplicar à sua vida. Depois, volta aqui no nosso vídeo e confere com a gente nossos pensamentos, nossos comentários e nossas impressões. Depois que Paulo saiu de Atenas, onde ele teve meio uma carreira solo ali, ele foi para Corinto. Essa cidade, que era considerada uma cidade grande, uma cidade evoluída para a época, mas era também considerada uma cidade muito promíscua, de muita imoralidade. Então, depois dele ter enfrentado em Atenas aqueles, como eu vou dizer, demônios, principados e aquela parte da idolatria, mitologia e misticismo de Atenas, ele vai agora enfrentar em Corinto uma luta também não fácil contra essas hostes da imoralidade nesta cidade. A gente vem relacionando, as cidades onde o apóstolo Paulo tem aberto as igrejas, também as cartas que ele tem enviado. Então, a Tessalônica, ele mandou as cartas aos Tessalonicenses, e agora Corinto é as cartas que ele mandou, e que a gente chama de primeira carta aos Coríntios e segunda carta aos Coríntios. Eu queria relembrar esta relação das aberturas da igreja e posterior cartas que o apóstolo Paulo enviou e que ficaram registradas e incluídas no cânon sagrado, na Bíblia Sagrada. Algumas pessoas são como anjos de Deus, anjos humanos, que nos auxiliam, nos estendem a mão e colaboram conosco no trabalho, na obra do Senhor, naquilo que Deus colocou na nossa vida como missão para ser realizado. E até no dia a dia, na nossa vida familiar, Deus coloca pessoas. E neste capítulo, é muito lindo ver que Deus colocou um casal na vida de Paulo. Eles são Áquila e Priscila. Áquila, o esposo, Priscila, a esposa, e ambos amavam a Deus. E você vai ver que, quando eles são mencionados na palavra de Deus, sempre são mencionados os dois nomes, o marido e a mulher. E você também vai prestar atenção que este casal é suficientemente preparado em vários aspectos para auxiliar Paulo. Então, sempre você vai ver o casal proativo colaborando com Paulo e não o contrário. O que é muito bom, porque os obreiros e missionários precisam de suporte de pessoas que não medem esforços para colaborar na obra de Deus, entendendo que se eles dão suporte e apoio ao servo do Senhor, a obra de Deus vai fluir mais livremente e mais almas e mais vidas serão alcançadas. Então, Priscila e Áquila, eles, olha só, Paulo estava no momento em que ele estava começando a igreja ali em Corinto. Então, de forma que a igreja não tinha condição de ajudá-lo em nada financeiramente. E você sabe, o pastor tem que comer, beber, se vestir igual todo mundo. Mas se ele fica o dia inteiro pregando, o dia inteiro ajudando as pessoas, aconselhando e orando pelas pessoas, ele, como que ele vai arrecadar a sua própria reserva, seu próprio sustento? Então, Deus preparou
este casal, e esse casal tinha o mesmo ofício de Paulo, que aqui fala, né, que era fazer tendas. Esse tendas, tem um rabino que falou que tratava-se de um pano, um tecido, que era colocado sobre os ombros, que era também conhecido como talit, que era para as orações. Já há outras pessoas que dizem que essas tendas eram de um material parecido com couro, que eram tendas realmente de moradia e outras utilidades. De qualquer forma, essas tendas era um ofício que Paulo sabia fazer. E Priscila e Áquila também. Então, eles se uniram neste trabalho secular para a arrecadação de fundos. E Paulo achou ali a ajuda, a mão estendida que ele precisava naquela cidade de Corinto, enquanto a cidade de Corinto, a igreja, não tinha condição para sustentá-lo. Paulo, todos os sábados, nas sinagogas, que eram as igrejas, né, dos judeus daquele tempo, ele ensinava, não só judeus, mas aqui diz no versículo 4 do capítulo 18, que eram os judeus e os gregos. E olha quem chegou, Timóteo e Silas. Então, Paulo agora podia trabalhar com o time que ele gostava, que era Timóteo e Silas. Não estava mais sozinho como em Atenas. Chegando, então, Timóteo e Silas da Macedônia, de certo, trazendo recursos para Paulo, para que ele pudesse, então, ter mais tempo para fazer a obra de Deus. Que bom, né? E aí, a palavra diz que Paulo sentiu pelo Espírito Santo que ele deveria, então, estar pregando ainda mais, ainda com mais força, com mais vigor, com mais vontade, para os judeus. Queria que você prestasse atenção aqui, que Paulo, ele estava num momento assim, de transição. Ele vinha de muita luta, né, de muita perseguição. E ali em Corinto também ele estava tendo que trabalhar para conseguir alguma coisa. E você vê que Paulo, na segunda carta que ele escreveu aí para esses irmãos, né, os coríntios, ali em Corinto, na segunda carta, no capítulo 11, versículo 27 e os versículos anteriores e posteriores, ele explica a situação que muitas vezes ele se encontrava, uma situação pessoal, ele passava perigo. Ele falou, eu passei fome, eu passei frio. Então, ele conta ali coisas que ele passou, mas com tudo isso que ele passava, pesava sobre ele as responsabilidades sobre todas as igrejas. Então, você vê que Paulo ali assumiu a responsabilidade de abrir as igrejas e também de fortalecer a fé daqueles irmãos, de forma que eles ficassem firmes no evangelho verdadeiro. E ele vinha, desde o começo, sendo perseguido por judeus que, sem se cansar, desfaziam toda aquela obra, que ele mesmo passando toda aquela dificuldade, ele dava o melhor de si, arriscando a própria vida, sem muitas vezes ganhar nada em troca, tendo até que trabalhar, como é o caso aqui, neste início da obra, para poder ter o básico, pelo menos o que comer. Então, ele estava na exaustão, na sobrecarga e sentindo a responsabilidade das igrejas. É isso que ele explicou na sua segunda carta aos Coríntios. E agora, Paulo enfrenta
passando tudo isso para pregar para os judeus, porque ele sentiu impulsionado pelo Espírito Santo. Ele sentiu de pregar exatamente aos judeus que Jesus é o Cristo. Então, você vê, há vários, esse nome Jesus, à época do Senhor Jesus, era um nome comum. Até hoje em dia, há pessoas que se chamam Jesus. Então, para os judeus, Paulo fazia questão de explicar que aquele Jesus, aquele que foi crucificado e ao terceiro dia Deus o ressuscitou de entre os mortos, aquele Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido de Deus. Especialmente os judeus entendem muito bem a palavra Messias, que diz respeito ao reino de Deus. Até há muita confusão nisso, porque eles achavam já que Jesus, ao nascer como menino, ele já ia reinar naquele momento. Mas naquele momento ele vinha como Cordeiro de Deus para salvar. Aí ele foi ressuscitado por Deus, subiu ao céu. E ele falou, eu vou voltar. E aí sim, eu vou reinar sobre a terra. Então, Paulo queria explicar para os judeus que aquele Jesus da cruz é o ungido. Mas os judeus, eles resistiam, tinham o coração duro. Muitos judeus blasfemando daquelas palavras que eles receberam, aquele ensinamento que Paulo pregava para eles. Paulo, que já estava numa exaustão, dando tudo de si, ele falou o seguinte, ele sacudiu as vestes, diz o versículo 6. E ele falou assim, olha, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, já falei o que eu tinha que falar. E agora vou pregar para os gentios. Lembrando que gentios são os povos que não são judeus. E ali Paulo encontra Tito, justo, que morava do lado da sinagoga. E ninguém, nada mais, nada menos que Crispo, o principal da sinagoga, né, como se fosse o pastor, presidente ali da sinagoga, ele creu no nome do Senhor Jesus e toda a sua casa. Mais uma vez eu quero que você note que uma pessoa se converte e uma família inteira junto, né? E além de Crispo, que era o principal ali da sinagoga dos judeus, toda a sua família, muito dos coríntios, ouviram e creram. E foram batizados. Então você vê, Paulo tinha acabado de falar, para mim chega, nada de judeu na minha vida, mas quero saber. Mas aí ele é levado a um local através de uma pessoa, né? Que aqui diz, né? Que ele entrou na casa desse senhor Tito, que era do lado da sinagoga. Mas você lembra que ele tinha sentido pelo Espírito Santo que era para ele falar aos judeus. Mas ele se estressou e declarou ali que não queria saber mais de judeu, agora é só gentil. Mas o Senhor o levou àquele local e ele foi obediente ao Senhor e fez o que o Senhor tinha mostrado para ele, que ele tinha sentido que era para ser feito. E ali teve uma colheita, um resultado, uma família inteira e ainda outras pessoas, até sendo batizadas. E
E a coisa mais linda aqui é o nosso Deus que, claro, é proativo, né? Como eu falei domingo na igreja. Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. O que é isso? Ele pode fazer todas as coisas, tem todo o poder. Ele sabe de tudo e ele é onipresente. E quando ele mandou que a gente pregasse a palavra, ele disse: eis que estou convosco, eu estou convosco, eu estou com vocês. Ele está com a gente todos os dias. Então, o nosso Deus proativo que é, como ninguém mais, pois ele é o único poderoso que pode, que está presente, ele em visão, conhecendo Paulo, cuidando do seu filho, né, o seu instrumento precioso. Ele falou para Paulo as palavras lindas que está nesse texto. E nessa visão, o Senhor falou a Paulo: Paulo, não temas, não fica com medo, Paulo. Mas fala. Quem sabe Paulo tinha falado: eu não vou falar mais nada. Mas o Senhor falou: Paulo, fala. Fala e não te cales, não pare de falar. Porque eu sou contigo, estou com você. O Senhor Deus está falando na situação que você está passando. Quem sabe sobrecarregado, exausto, querendo desistir, como Paulo demonstrava, quem sabe estar nesse momento. O Senhor fala para mim e para você: não desista, não tenha medo. Eu estou com você. Continua o teu trabalho. Continua o teu trabalho. E olha o que o Senhor está falando assim para Paulo, né? Ninguém vai lançar mão de ti para fazer mal, porque Paulo, né, nas anteriores, nas cidades onde ele tinha passado, ele apanhou, ele foi preso. Então, quem sabe ele falou: eu fico aqui pregando, eles ficam blasfemando e ainda eu vou sofrer mais ainda. Aí o Senhor falou: não, aqui não. Ninguém vai te fazer mal aqui. E o Senhor ainda fez uma promessa: eu tenho muito povo nesta cidade. Então o trabalho aqui vai ser frutífero. Muitas almas aqui precisa de você. Muita gente precisa de você. Muita gente se inspira no teu trabalho. E, olhando para você, tem forças para continuar. Então o Senhor continua falando: eu estou com você. E Paulo ficou ali em Corinto 1 ano e 6 meses. E neste 1 ano e 6 meses, nesse ciclo, ele ensinou a palavra de Deus, né? Então, aquilo que o Senhor Deus determinou que ele fizesse, ele fez. Ficou ali e ensinou, falou, não se calou. Os judeus não descansaram, continuaram importunando Paulo e levaram Paulo ao tribunal. Mas chegando no tribunal, né, o líder lá se chamava Galio, falou assim: olha, não estou vendo que ele fez nada de errado. O problema dele é falar, é de palavras, eu não quero nem saber, vocês que se resolvam. Quando Paulo ia abrir a boca para se defender, o Galio falou: não. Expulsou todo mundo do tribunal. Paulo nem precisou falar nada. E não aconteceu nada com ele, conforme o Senhor já havia falado que naquela cidade ninguém ia fazer mal para Paulo. E aí a palavra diz que quando eles saíram, sobrou para o novo chefe da sinagoga. Lembra que Crispo, que era o principal da sinagoga, aceitou o Senhor Jesus Cristo e confessou como seu Salvador, se tornou servo do Senhor. E esse Sóstenes que ficou no lugar dele
que levou a pior, porque os gregos ali deram uma surra no Sóstenes. Sobrou para esse novo chefe da sinagoga. Veja isso. Está assim descrito na Santa Palavra de Deus. Então, ele ficou em Corinto ali mais um tempo, né? E depois ele se despediu dos irmãos e ele tinha um novo destino. Agora ele estava indo para Éfeso. Então você conhece Éfeso por quê? Por causa da carta do Novo Testamento aos Efésios. Então, esta carta para esse pessoal aqui, desse lugar que Paulo estava chegando. E dessa vez ele levou um casal com ele, quem? Priscila e Áquila. E quando ele chegou em Éfeso, ele já foi logo para a sinagoga pregar para os judeus. E lá em Éfeso foi diferente. Não foi que nem lá em Corinto. Em Éfeso, o pessoal gostou tanto da pregação, gostava tanto do aprendizado da palavra, do ensino da Bíblia, que não queriam que ele fosse embora. Paulo, fica mais um pouco, fica mais um pouco. Aí Paulo tinha que ir, né? Então ele falou, se Deus quiser, Deus preparando, eu volto aqui de novo. E aí ele foi de Éfeso para Jerusalém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Lá em Jerusalém ele saudou a igreja, né? Como ele tem cuidado de todas as igrejas. Então em Jerusalém ele saudou também. Então ele tinha que passar por Jerusalém também por conta de um voto que ele fez. E aí ele passou em Jerusalém e ele partiu ali de Jerusalém, né? Diz a palavra. E desceu a Antioquia, depois de passar algum tempo, ele ficou na Galácia e na Frígia. Muita gente entende que a segunda viagem missionária de Paulo acabou ali, quando ele deu aquela saudação em Jerusalém. E depois, quando ele foi para Antioquia, a região da Galácia, já seria então a terceira viagem, iniciando ali no versículo 23, a terceira viagem missionária de Paulo. Pode ser que você encontre alguns autores que divirjam nessa opinião, mas o fato é que ele fez essas viagens, abriu essas igrejas e passava nas igrejas para reforçar a fé, ver como os irmãos estavam, pregar a palavra de uma forma que eles tivessem raiz, que eles pudessem realmente não se desviar, tivessem alimento, né? Alimento espiritual. Para ficar firme com Jesus, aguardando a volta do Senhor com a lamparina acesa e a reserva de azeite. Olha só, mais uma vez, o Senhor mandando pessoas especiais para fazer a obra de Deus. Então, chegou a Éfeso uma pessoa de nome Apolo. E esse senhor Apolo, ele era eloquente, né? Falava forte, com vontade, com vigor. Falava mesmo assim, chamava atenção pela palavra. E diz a Bíblia que ele é poderoso nas Escrituras. Isso é muito importante. Muita gente quer ser poderoso no dinheiro, na fama, em mandar, né? Na influência, na opinião. Mas Apolo, ele era poderoso nas Escrituras. E aqui diz no versículo 25 que ele era instruído no caminho do Senhor. A gente pode ter uma instrução em muitas coisas, mas é muito especial a gente ter a instrução, orientação do caminho do Senhor. O Senhor Deus deixou
o manual para a nossa vida, que é a Bíblia Sagrada. Presta bem atenção nisso. Se você compra, por exemplo, um aparelho de celular, ele vem com o manual e você faz tudo ao contrário do que está escrito ali, liga na tomada a voltagem errada, você não vai tirar daquele aparelho o máximo que ele pode, muitas vezes pode até danificar e, que em alguns casos, até inutilizar, quebrar para sempre o aparelho. E, ao passo que você é instruído no manual daquele aparelho, você segue certinho que o autor deixou ali as instruções, você vai ter um aparelho que vai te ajudar muito, vai produzir muito, por muito tempo e vai te dar satisfação. E quando as pessoas são instruídas no caminho do Senhor, ele vai aproveitar muito mais a vida e depois da vida nessa terra, a vida eterna. E Apolo, diz a palavra, que ele era um desses, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, né? Fervoroso, essa palavra que é ferver? Que forma aquelas bolhas e tem aquele calor, forma um movimento que altera, né, a matéria com que entra em contato, né? Então, ser fervoroso no espírito é ter tanto amor a Deus e as coisas do Senhor, um contato, uma intimidade com Deus tão forte que aquela energia tem um alcance muito grande. E assim era esse senhor Apolo, né? E ele não ignorava essas qualidades, ele usava esse dom, ele falava, diz a palavra, diligentemente, as coisas do Senhor. Só que ele tinha uma limitação. Qual era a limitação dele? Ele conhecia apenas o batismo de João. Mas aquilo que ele conhecia, aquela parte que ele conhecia, ele fazia questão de usar ao máximo. E o que eu quero conversar com você? Talvez você saiba só um pouquinho das coisas do Senhor, do caminho do Senhor, que você aprendeu e sabe que é correto. E esse pouco você pode usar com paixão, com força, com fervor e levar muitas pessoas a voltarem-se para Deus e transformarem as suas vidas, saírem das garras de Satanás e do inferno, né? E esse Apolo, então, ele fazia isso. E como ele falava ousadamente ali na sinagoga, quem estava ali em Éfeso? O casal, Priscila e Áquila, né? Então, Priscila e Áquila levaram Apolo com eles e explicaram melhor o caminho do Senhor para ele. Completaram, aprimoraram, aperfeiçoaram, então, o ministério de Apolo, que já era tão bonito. E Apolo era uma pessoa ensinável, ele aceitou a instrução de Priscila e Áquila. E Apolo queria, então, estender o seu ministério até a Acaia, um outro local, e os irmãos, então, deram a maior força, e os discípulos, né, assim, que ali estavam para recebê-lo, receberam indicação do pessoal lá de Éfeso. Então, quando ele chegou, assim, o ministério dele fluiu demais. E teve muita graça, e as pessoas creram no Evangelho, né? Por quê? Porque com grande veemência, com força, com muito vigor ali, com bastante força e avivamento, ele convencia publicamente os judeus, mostrando para os judeus que Jesus é aquele Jesus que morreu
e foi crucificado, e Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Aquele Jesus que é o Messias, aquele Jesus que é Yeshua, aquele Jesus que é o Filho de Deus. E hoje a gente vai ficando por aqui. Olha, esse capítulo lindo, que Deus anima Paulo, e Paulo faz sim o que Deus queria que ele fizesse. Pense nessas coisas, inspire-se com essa palavra. Até a semana que vem. Muita paz.